Legal, então vamos lá. Nessa aula aqui eu quero te explicar 3 propriedades então do CSS Grid que a gente não viu lá no primeiro exercício, a gente vai ver agora, que é o AutoFit, o AutoFill e o Span, tá? Então para fazer isso eu comecei esse arquivinho aqui, tá tudo em branco na verdade, só um HTML e um CSS vazio aqui. Então deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho aí para você, beleza? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou criar uma div e vou chamar ela de galeria, beleza? E dentro dela, eu vou criar 4 ou 5 itens, vamos colocar 4, vai? Para a gente começar a testar essa grid, testar essas propriedades que eu acabei de falar agora, beleza? Então, eu vou usar as propriedades do Emmet aqui, que é aquele plugin que já vem embutido no VS Code que deixa a gente criar. A gente tem tipo uns atalhos, né, para criar divs, estrutura HTML e tal. Vale a pena você dar uma olhada depois na documentação. Tá vendo aqui, ó, Emmet Abbreviation e tal. Se você não conhece o Emmet, ele já vem embutido no VS Code. Antes a gente tinha que instalar ele, agora não precisa mais, né? Quem usou o Sublime tinha que instalar também. E basicamente é assim, ó. Eu coloco o nome da tag que eu quero, um ponto, aí coloco o nome da classe, né? Eu quero uma classe item, e eu quero mais uma classe, então mais um pontinho, item, e aí eu quero um número, só que eu quero que vai do 1 ao 4, por exemplo, automaticamente. Então eu coloco um símbolo de dólar, né? Dollar sign, e aí é isso, tá? Eu não preciso colocar mais nada aqui, se eu der um tab, ele vai criar. Ops, não, faltou vezes 4. Depois do dollar sign eu preciso falar quantas que eu quero 4, né? Agora sim, tab, ele cria 4 e ele numerou aqui, ó, do 1 ao 4, belezinha? Bom, esse é o Emmet então, mas voltando aqui ao nosso exercício, eu vou salvar, tá? Eu já linkei aqui meu arquivo de style CSS, então eu vou lá, galeria, né? Nossa div que a gente criou ali, a div.py, que vai ser o display grid. E aí a nossa galeria então vai ser display grid. Beleza. A gente precisa agora pegar os nossos itens, né, que estão dentro da galeria. Então a gente criou uma classe item. Beleza. Eu vou colocar um background blue, pode ser, não tem problema. Vou colocar um color white. Então eu vou colocar FFF. Opa, faltou aqui. Beleza, estamos quase lá. Eu vou fazer mais o seguinte, eu vou colocar um número 1, 2, 3, 4 aqui. E também vou colocar um box sizing. Porque a gente vai colocar um padding aqui, então a gente precisa que esse padding fique interno. Então eu vou colocar um box sizing border box. E vou colocar um padding de 32 pixels em cada um desses caras aqui. E para finalizar, eu vou colocar um font family. Pode ser o basicão mesmo aqui, Arial, Helvética, sem serifa. Beleza. Para fechar, eu vou ligar o nosso live server aqui para já ir atualizando automaticamente. Isso aqui está no Chrome, a gente vai visualizar isso aqui no Firefox, porque ele tem lá aquele inspetor de grid, né? Melhor do que o que tem no nosso Chrome. Então, basicamente é isso aqui que aconteceu com o que eu acabei de fazer agora. A gente tem nossos 4 elementos, eles estão aqui dentro da nossa CSS Grid, mas a gente não tem ainda muita configuração, eles não estão alinhados como tá lá no Figma e tal, né? Porque a gente não definiu ainda nenhuma coluna e nenhuma row. Ah, Bruno, então como que a gente vai fazer isso se você falou que a gente não vai definir uma por uma? Calma lá. Primeiro eu quero te explicar o conceito de autofill, autofit e span. Então é isso que a gente vai fazer agora. É o seguinte... o que acontece? A gente tem 4 elementos aqui, então se eu começar a definir aqui, né, as colunas da nossa grid, eu poderia simplesmente falar, lá no nosso design a gente tem quantos? Acho que é 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente poderia simplesmente fazer como a gente faz definindo arbitrariamente, né, declarando que a gente quer grid, column... Grid Template Columns. E aí a gente colocaria repeat. E eu posso falar então que eu quero 7 e um FR, tá? Uma fração. Então ele vai pegar o espaço total, dividir por 7 e vai dar 1 para cada coluna, né? Se eu salvar aqui agora, a gente vai ter lá 7 colunas. A gente não está conseguindo ver aqui. Deixa eu habilitar aqui o nosso
a nossa grid. E aí, beleza, é isso que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belezinha? Segredo nenhum, certo? O que o autofill e o autofit fazem, tá? Vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu vou usar o nosso autofill aqui, beleza? E você vai ver o que vai acontecer. Vou salvar. Vamos voltar lá no Firefox agora. E olha só, a gente perdeu as nossas colunas, nossas 7 colunas. Por quê? Porque o autofill ele está pedindo para a coluna preencher automaticamente o espaço vazio. E ele não sabe agora quantas colunas a gente vai ter. Por que ele não sabe quantas colunas a gente vai ter? Porque one fraction, né, 1FR, a fração ela só funciona bem quando a gente define quantas colunas existem, porque ele sabe que ele vai, se a gente fala que tem 7 colunas, ele sabe que ele vai ter que fracionar todo o espaço da largura disponível ali da grid em 7. Como a gente não tem o valor, né, de cada coluna, porque a gente está falando autofill, então ele vai automaticamente preencher a largura total. Para a gente corrigir isso, a gente não pode usar fraction aqui, né? Nesse caso aqui específico não, mas a gente pode usar um valor fixo. Então se eu colocar 150 pixels aqui agora, tá? E voltar lá, agora sim ele organizou e a nossa grid parou de aparecer. Agora sim a nossa grid está aqui. E aí olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais um pedacinho aqui, tá? Então basicamente o autofill faz isso. Ele divide o espaço disponível da nossa grid, tá? Em quantas colunas precisar e ele vai auto-preencher então todo o espaço vazio com colunas, tá? E aí a gente tem uma segunda propriedade que é o autofit, beleza? E para te explicar a diferença do autofit e do autofill, eu vou fazer o autofit aqui, beleza? Vou manter a largura de 150 pixels ali e tal, não tem problema. E olha só a diferença. Basicamente, eu não sei se você conseguiu perceber, mas o que aconteceu? Agora a gente só tem 4 colunas. Daqui para frente não é uma coluna, digamos assim, da nossa grid. É e não é, tá? É o espaço vazio, tá? É o espaço vazio da grid e não tem propriedade de coluna aqui, tá? É o espaço que está sobrando, beleza? Na nossa grid. Para te explicar como que a gente usa isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que voltar aqui no nosso autofill agora, tá? Na verdade, não é nem como que a gente usa, né? Em quais situações a gente pode usar, beleza? Beleza, voltei aqui para o autofill, vou voltar lá então para ver se ele está com 8 colunas de volta. Sim, está com 8 colunas. Agora, olha só, tá vendo o 4 aqui, é o nosso último item, né? E tá vendo esse -1 aqui? O que a gente pode fazer? Quando a gente tem... Quando a gente quer manipular um item e alinhar ele individualmente, a gente pode ir lá, falar item 4, né? E aí a gente vai falar assim, grid, column. E aí a gente poderia falar, então, de onde até onde a gente quer que ele vá. Então a gente poderia falar assim que a gente quer que esse cara aqui, ele vai do 6... repare que daqui do 6 para frente também a gente não tem numeração, tá vendo? Por quê? Porque são colunas geradas pelo autofill, tá? Eu não sei se isso aqui é um bug do Firefox, se deveria ter, porque na verdade a gente tem sim mais colunas, tá? Ou se é assim mesmo e ele não considera. Mas vamos supor que a gente quer que vai do 5 até o 6, então. Ou seja, esse espaço aqui vai ficar vazio e o 4 vai pular para cá. Então a gente faria o quê? A gente faria aqui do 5 barra até o 6, ponto e vírgula, salvei. E aí se eu voltar lá, beleza, pulou para cá, certo? Agora, o que acontece? Se eu falar que eu quero, vamos contar aqui, 6, 7, 8. Então, se eu falar que eu quero do 8 até o 9, por exemplo, que é essa última linha aqui, que elas não estão numeradas. Vou voltar aqui, então, e vou colocar 8 e 9. Ups, 9. Salvei. Volto aqui e deu certo. Por isso que eu não sei se é um bug do nosso Firefox aqui e tal, que não está mostrando o número das colunas. Mas beleza, agora olha só, eu não vou colocar arbitrariamente de onde até onde eu quero, porque qual que é o problema? Eu não sei, como eu estou usando o autofill, eu não sei quantas colunas a gente vai ter no final das contas, porque se eu diminuir aqui,
a gente não vai ter mais a quantidade de colunas que a gente tinha ainda. O 4 continua lá, ele tá ficando com a largura dele por causa, se eu não me engano, por causa do padding que a gente colocou, alguma coisa aqui assim. Mas tá vendo que tá diminuindo a quantidade de colunas e tal? O que a gente pode fazer aqui é usar um número negativo. Só que para a gente usar esse número negativo, a gente precisa falar... a gente vai usar o -1 aqui como referência, tá? Quando a gente usa o -1, a gente está falando que a gente quer que esse conteúdo vá lá para o outro lado, né? Que ele vá pro lado direito, para onde está o -1. Basicamente é isso, não tem muito o que explicar. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ao invés de a gente usar só grid column e passar 2 valores, tá? Porque esse grid column aqui, ele serve para grid column start e grid column end, tá? Esse aqui é o start, esse aqui é o end. A gente pode passar a propriedade normal. E aí eu poderia falar assim, grid column end. E aí eu posso falar então que o end vai ser -1. E aí sim vai funcionar. E basicamente continua a mesma coisa que a gente tinha feito antes, tá? Com a diferença que agora a gente está manipulando esse elemento usando o valor do column end, tá? Como -1, beleza? E aí é o seguinte, se a gente faz o AutoFit aqui agora, lembra que ele não vai gerar esse monte de colunas agora pra gente, tá? Se eu salvar aqui o AutoFit agora, olha como fica. O 4 volta aqui para a última coluna, tá? Por quê? Porque agora a nossa última coluna só vai ter 4. Então, não sei se deu para você captar aí, mas a diferença basicamente do AutoFit e do AutoFill é que o AutoFill vai criar colunas adicionais para a gente, e aí se a gente quiser manipular o nosso elemento dentro dessas colunas adicionais, a gente consegue aqui usando o grid column e tal. E no AutoFit, ele não vai criar colunas adicionais, ele vai encaixar para a quantidade de elementos, né, de itens que tem dentro da grid, ele vai gerar colunas, e é isso, ele não vai usar o nosso espaço adicional aqui, belezinha? Bom, aí, Brunão, como que eu uso isso no dia a dia e tal? Olha, sinceramente, eu quase não uso muito isso aqui para gerar coluna, enfim, eu não trabalho muito com isso aqui, mas tem uso, tá? Possivelmente para listas e situações específicas onde você não sabe quantas colunas você vai ter, mas você precisa que elas sejam geradas automaticamente. Então, vai muito de você encontrar um momento específico para você usar essa propriedade aqui, beleza? Para a gente fechar, eu quero te explicar também um último conceito aqui muito, muito simples. Então, para isso, eu vou voltar aqui para o AutoFill, para a gente ter mais colunas, tá? Então, agora sim, a gente tem, de novo, 9 colunas, se não me engano, né? E aí, é o seguinte, tá? A gente tem uma propriedade aqui nas nossas colunas, tá? Que se chama span, beleza? E o span funciona mais ou menos assim, tá? Eu vou voltar aqui para grid column, tá? Vou voltar aqui normal. E aí, eu vou falar o seguinte, eu quero que o nosso carinha aqui, o 4... ele comece aqui no 5, tá? E ele faça um span de 3. O que é um span? Vamos lá, eu vou falar que ele comece no 5, eu vou falar span 3. E você vai ver o que vai acontecer. Vou voltar aqui. Se você já trampa com HTML, trabalhou com tabelas no passado, você já vai saber o que mais ou menos isso aqui faz. Mas vamos lá. E olha só. Basicamente, eu falei para ele começar no 5 e para ele ter um span de 3. O que é o span? É basicamente você falar para esse elemento, para essa célula, ocupar 3 espaços de célula, digamos assim. Ou no caso aqui nosso, colunas, tá? A gente está trabalhando com colunas, grid column, então ele vai começar no 5 e vai ter um span de 3, ele vai ocupar 3, beleza? É isso, muito simples, não tem muito o que falar sobre span, tá? Era a última coisa que eu queria te mostrar. Brunão, funciona para rows também? Também funciona, só que aí a gente precisa definir mais algumas propriedades aqui para nossa grid, tá? Porque a gente definiu só o template columns, a gente não falou quantas rows a gente tem na nossa coluna. Então, não tem como eu fazer span na vertical se a gente não tiver mais colunas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, grid row, e eu vou fazer como se fosse mais ou menos, sei lá, eu vou fazer um span 3 e você vai ver o que vai acontecer. Nada. Por quê? Porque a gente não tem rows, tá? A gente precisa definir. Então, se eu fizer aqui agora, grid, template, rows, vou colocar um repeat normal aqui mesmo, repeat, vou colocar que eu quero, sei lá, 7,
de 150 também, beleza? Sem usar autofill, autofit e tal. Agora sim, a gente tem o nosso span também na vertical, belezinha? Porque agora a gente tem rows para serem preenchidas, tranquilo? Bom, então é isso. Essas são as propriedades autofit, autofill e span. E na próxima aula a gente continua aqui com mais algumas coisinhas que você não viu ainda sobre CSS Grid para a gente aplicar naquele nosso exercício, belezinha? Então é isso. Te vejo na próxima aula. Valeu!